Francisco Júnior Responde de hoje veio de uma pergunta bastante técnica, que sobe um pouquinho do nosso nível de conhecimento. Eu gosto de tirar dúvida de muitos usuários aqui no nosso canal sobre o uso, né? O uso adequado dos seus no-breaks, mas também minha galera que está curtindo aí os meus conteúdos técnicos. Vamos lá. Moderador civilizado. Ele comentou em um vídeo onde eu falo sobre fuga de diodo. Fuga de diodo, gente, é um dos defeitos, no meu conceito, na minha opinião, na minha humilde opinião, é um dos defeitos mais difíceis de ser encontrado. Porque muitas das vezes você mede ali o diodo polarizado corretamente e a gente não tem o hábito de tirar todos os componentes para fazer a aferição. Até mesmo porque é completamente desnecessário, né? Você faz ali, consegue fazer grande parte das medições dos componentes com eles na placa. Aí quando você vê uma suspeita de uma aferição de um componente, aí que você retira o mesmo para ver se não tem nenhuma influência de resistividade com outros componentes em volta. Mas a fuga do diodo é muito complexa, então se você não viu, olha aí esse vídeo lá, né? Eu ensino ali de uma forma que você não escolhe a escala de diodo, mas sim uma escala ômica, muitas das vezes elevada, de 200 MB, e coloca a ponteira inversamente. E a pergunta dele é muito interessante, é uma segunda forma de fazer um teste de fuga de diodo. Vamos lá, eu tenho uma dúvida. Se eu quiser testar esses diodos na placa desconectada de alimentação e usar a fonte de bancada que ele menciona é essa daqui, rapaziada. Essa fonte de bancada. Fonte de bancada que também é ajustável, né? A gente consegue fazer um ajuste aí. As nossas fontes aqui é de 0 a 30 volts, de 0 a 5 amperes e tem algumas de 3 amperes. Fonte de bancada. E aplicar uma tensão reversa, ou seja, fazer a função que ele deveria fazer em bloqueio. Fazer uma aplicação ali reversa, positivo no negativo, negativo no positivo, e ver se o diodo está bloqueando. Porque fuga é o quê? O diodo é um semicondutor. Dependendo da polarização que esteja chegando na sua referência, se está chegando positivo no positivo, ele fala, opa, pode passar. É um sinal que eu permito. Se chegar um sinal negativo no anodo, um exemplo, que é o positivo do diodo, ele bloqueia. Então, ele está perguntando o seguinte, se eu fizer uma alimentação reversa, ligar o positivo no negativo, negativo no positivo do diodo, na etapa da retificação, na parte de diodos de retificação, tá? Semicondutores, não é diodo Zener, não. Na parte de retificação da fonte ou no diodo, é possível perceber se ele está com fuga, se a fonte de bancada acusar o consumo de corrente, ou eu posso danificar a placa ao fazer isso? É possível sim, meu parceiro. Que pergunta fantástica, cara, tá de parabéns. É possível sim você fazer esse teste, tá? Mas existem alguns tópicos aí, alguns pontos que a gente tem que considerar. Primeiramente, realmente você tem que fazer esse teste aí totalmente desenergizado, até mesmo as baterias. Eu não recomendo você fazer essa aplicação nem com as baterias conectadas. O equipamento tem que estar fora da rede elétrica e desenergizado. Você vai segurar o botão por alguns segundos para descarregar os capacitores, né? Ali ficam os capacitores da parte fonte, que ficam ali com ainda um nível de tensão mínima devido à sua capacitância, mas tem. Então descarrega a placa. Você pode sim fazer esse teste, mas as recomendações são quais? Trabalha com a tensão baixa, não tem a necessidade de você trabalhar com a tensão alta. A gente sabe que diodo semicondutores, um exemplo, eles toleram tensão altíssima, né? Você pode colocar aí até 100 volts, mas não tem a necessidade disso. Pode colocar aí de 3 a 5 volts na sua fonte, ajusta ali. Mas a cereja do bolo é a corrente. Para você não comprometer o seu circuito, você tem que colocar uma corrente muito insignificante. Eu recomendaria abaixo de 1 ampere, se possível. Não sei como é que é a sua fonte aí, né? Se você conseguir colocar ali 100 mA, 200 mA, seria interessante, ou 0,1 ampere, 0,2 amperes, no máximo 500 mA.
E antes de fazer esse teste, claro que você vai fazer um teste ali na parte de capacitores, né? Tem vários capacitores ali depois da ponte retificadora, que são supressores. São capacitores de filtro e também tem os varistores de entrada, que está antes da ponte retificadora. Se esses dois dispositivos estiverem em curto, na hora que você fazer esse teste, pode sinalizar o curto, você achar que é um problema no diodo, ou ter uma condução, ou pode também complicar ainda mais o circuito. Então, a recomendação é trabalhar com a tensão baixa, pode aplicar aí 3 volts, corrente baixíssima, 100 mA, 200 mA, colocar o catodo, colocar a ponteira vermelha no catodo e a ponteira preta no anodo, ou seja, ponteira vermelha no positivo, no negativo do diodo e a ponteira preta no positivo do diodo. Se sinalizar um consumo de corrente na sua fonte, possivelmente esse diodo está em fuga. O correto ali é 0 amperes, ele não tem que ter nenhum consumo. A tensão mantém ali a mesma, né? É só uma condução da tensão, você não tem queda. Você tem uma queda muito insignificante que às vezes vai ser, se você colocar as 3 volts exato, vai chegar ali 2.9, 2.8. Vai ter uma quedinha de tensão, que é o 0.7 do fator de potência até do componente. Mas a cereja do bolo é observar a corrente. Né? Se tiver um consumo ali, tá errado. Agora, se tiver um consumo muito significante, eu não sei quantos dígitos a sua fonte tem, mas se tiver um consumo assim significante, assim, imperceptível, né? Menos de 100 mA, aí não é uma fuga não. Mas o correto mesmo é 0 amperes. Não tem nenhum consumo. Você faz essa inversão, positivo no negativo, negativo no positivo. Show de bola? Dá para fazer esse teste sim. É interessante, é um teste interessante. Mas se você quiser tirar também da placa e fazer esse teste, eu ainda recomendo ainda mais, melhor, porque você não vai ter nenhuma influência de outros componentes. Você está testando o equipamento, você está testando o componente individualmente. Rapaziada, eu gostei da pergunta. Façam mais perguntas de circuitos eletrônicos também. A gente vê que a gente atende muitos nichos de clientes aqui. Não só técnicos, mas usuários, entusiastas, curiosos, pessoas que estão aprendendo, pessoas que já sabem e me ensinam também, porque acaba que a gente passa conhecimento e a gente aprende muito mais. Show de bola? Boa semana a todos, fiquem todos com Deus. Estou meio ausente, estou com muitos projetos aí, tá? Gravando curso, gravando muitas coisas, mas estou sempre aqui presente. Muito obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus e até a próxima.